Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a missa de hoje, quarto domingo da Páscoa, começa com uma leitura dos Atos dos Apóstolos, na qual o livro dos Atos nos apresenta um povo organizado na corresponsabilidade. Um corpo vivo que se organiza e se desenvolve através do serviço da caridade, da palavra e do culto. Assim nos lembra essa primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. A comunidade de Jerusalém, da qual fala essa primeira leitura, nos apresenta um povo vivo que se organiza e vai se desenvolvendo. E nesse seu trabalho, nessa sua organização, esse povo cristão, os discípulos de Cristo, estão empenhados num serviço de caridade, procurando atender de modo especial as viúvas. Na época de Jesus, muitas famílias eram dirigidas por viúvas que eram, assim, senhoras sem marido, já marido falecido. Então, é um povo que, apesar das suas carências, o marido já falecido, a viúva acomodando, cuidando de muitos filhos, apesar disso, era um povo que se organizava e que tinha uma assistência fraterna, carinhosa, com os filhos que Deus lhes confiara. Então nós vemos aí a primeira comunidade cristã, essa comunidade de Jerusalém, formada por famílias cujo marido já tinha falecido e assim famílias dirigidas e sustentadas por viúvas, muitas vezes pobres, carentes. Então, é um serviço de caridade que essas viúvas realizavam. Era um povo sacerdotal, formado por pedras vivas. Cristo era a pedra viva dessas comunidades ali de Jerusalém. Um grupo unido que caminhava, peregrinava, sob a chefia de Cristo. Cristo, então, era o caminho, a verdade e a vida para essas famílias incompletas, que não tinham marido, porque já falecido, e que precisavam, naturalmente, da caridade dos irmãos. E a primeira leitura de nossa missa, vai nos falar dessa comunidade de Jerusalém que estava vivendo uma situação de crise. Porque, apesar daquela comunidade inicial dar um testemunho tão bonito de fraternidade e solidariedade, eram comunidades compostas por fiéis pobres que procuravam realizar a utopia do amor. Ou seja, apesar das suas limitações, apesar de sua pobreza, essas comunidades procuravam manter um clima de solidariedade e de ajuda. E essa comunidade de Jerusalém, formada a princípio por essas famílias carentes,
era muitas vezes uma comunidade necessitada, porque havia algumas viúvas de origem hebraica, eram do povo judeu, e enquanto que outras eram de origem grega. Eram pessoas provenientes de um povo grego, que era comum naquela região ali de Jerusalém. Mas eram famílias necessitadas. Então, os apóstolos, diante daquela situação concreta, de famílias carentes e muitas vezes necessitadas de ajuda fraterna, famílias pobres, então os apóstolos, certo dia, diz a segunda leitura, propuseram à comunidade de vocês deveriam escolher alguns homens de boa vontade, que tenham uma conduta admirável, exemplar, para poderem então ali cuidar dessa assistência às mulheres carentes, às famílias pobres. Nós, apóstolos, temos o trabalho de cuidar da pregação da palavra e por isso não é justo que nós deixemos a pregação da palavra, que é algo que só nós podemos fazer, para dedicar-nos assim à assistência a essas famílias pobres. Porque vós, aí veio a sugestão dos apóstolos, não escolheis alguns homens bem preparados que possam cuidar dessa assistência às famílias carentes. Então, os apóstolos propuseram essa organização da comunidade através de alguns homens bem preparados e bem conceituados na comunidade para se dedicarem ao cuidado das famílias carentes, das viúvas carentes. Porque eles, apóstolos, não achavam justo deixar o trabalho da pregação, que era uma função tão necessária, para eles se dedicarem à assistência material das viúvas pobres, das famílias carentes que passavam necessidade. Então, a comunidade ouviu a sugestão dos apóstolos de formar um grupo de homens de conduta digna que pudessem assumir esse trabalho de assistência às famílias necessitadas. E a sugestão dos apóstolos foi bem aceita. Então se formou um grupo aos quais depois, de pessoas às quais depois se deu o número de diáconos. Escolheram, então, em Jerusalém, 7 diáconos, começando com o diácono Filipe, e depois também com o diácono Estevão, e mais outros, um grupo de 7 diáconos, que assumiriam, a partir de então, a assistência das famílias carentes, para poderem, assim, dar uma ajuda àquelas viúvas necessitadas que tinham filhos pequenos e cujos maridos já haviam falecido. Se organizou, então, esse ministério, vamos dizer assim, de diáconos, aos quais deram esse nome de diáconos, para poderem cuidar especialmente da assistência das famílias necessitadas. Era um sacerdócio, uma espécie de sacerdócio. É claro que não se tratava do sacerdócio ministerial. Esses
ministério continuaria sendo exercido pelos apóstolos pessoalmente. Eles cuidariam de pregar a palavra de Deus, de realizar os sacramentos, batizar, enfim, cuidar dessa parte propriamente ministerial. E esses diáconos escolhidos, citados pela comunidade, cuidariam então da parte propriamente material, da assistência às famílias pobres, às viúvas que não tinham condições de cuidar bem das suas famílias. Então se formou esse grupo de diáconos na igreja de Jerusalém. E Cristo era o guia, ele era aquele que iluminaria e sustentaria com a sua graça aqueles irmãos encarregados de cuidar das famílias carentes. Cristo havia falado aos seus apóstolos, conforme o Evangelho de São João nos lembra, que ele estava para voltar para o Pai. Eu vou para o Pai, porque eu preciso preparar um lugar para vós. Junto de Deus, junto do Pai, há muitos lugares para todos. Mas eu vou na frente para vos preparar, junto do Pai, esse lugar para vós. E aqui, na comunidade, vocês, diáconos, cuidarão da assistência aos pobres. Os apóstolos fazendo os atos ministeriais, batizando, pregando, orientando as pessoas, e vós, esses 7 escolhidos, cuidarão da assistência aos pobres, às famílias necessitadas, que estão orientando, estão ajudadas pelas viúvas pobres. Então, assim se organizou a comunidade de Jerusalém, formando esse grupo de diáconos, 7 diáconos, escolhidos pela comunidade para poder cuidar da assistência das famílias pobres. E assim foi que a comunidade de Jerusalém se organizou naquele momento inicial, quando a comunidade foi crescendo, conforme diz o livro dos Atos dos Apóstolos, a comunidade ia aumentando e a necessidade de assistir os pobres, especialmente aquelas senhoras viúvas que tinham filhos pequenos e que precisavam da ajuda fraterna, para que assim toda a comunidade pudesse ter aquela ajuda fraterna. Então, meus irmãos, a comunidade de Jerusalém, ao crescer naqueles inícios de vida apostólica, então, através da sugestão dos apóstolos, escolheram 7 homens de boa fama. O livro dos Atos dos Apóstolos lembra o nome desses 7 diáconos escolhidos ali em Jerusalém para cuidar dos pobres. A proposta levantada pelos apóstolos foi bem acolhida por todos. Então, aquela comunidade de Jerusalém se organizou para poder dar devida assistência, uma fraterna ajuda às famílias necessitadas. Que o exemplo dos primeiros cristãos seja para todos nós um incentivo. Também nós precisamos nos organizar e dar, através da nossa ajuda fraterna, através da nossa colaboração fraterna, aquilo que nossos irmãos necessitam. Seja, portanto, o exemplo da comunidade de Jerusalém um incentivo para que as nossas comunidades se organizem também em favor dos necessitados e pobres. Assim seja.